Boa noite, irmãos da Igreja Presbiteriana de Vila Gerte. Nós queremos saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio para nós nesta noite, podemos como igreja, como família, engrandecemos o nome do Senhor e bendizê-lo de todo o nosso coração, cada um na sua casa e Deus na casa de todos. Que Deus nos abençoe nessa noite, para que possamos cantar louvores ao nosso Deus. Queremos agradecer os irmãos de longe que também têm nos acompanhado pela live e que Deus cuide de cada um de vocês. Vamos iniciar o nosso culto e o Salmo 145, o versículo de número 13, 17 e 18, do Salmo de número 145. Salmo de número 145, eu vou ler o versículo 13 e depois o versículo 17 e 18. Diz assim a palavra de Deus: O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas palavras. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que invocam em verdade. É por isso, meus queridos, que nesse momento, não é, que nós estamos na presença do Senhor nosso Deus, reconhecendo a santidade de Deus, reconhecendo que nós somos falhos, pecadores, mas por meio de Cristo Jesus, nós podemos oferecer sacrifícios de louvor ao nosso Deus. Nós vamos estar adorando a Deus. Está conosco aqui os nossos irmãos amigos, Emília e Nathalie, e eu convido para que eles possam cantar um cântico de louvor ao nosso Deus. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Que alegria, que privilégio grande nós estamos aqui hoje reunidos com o pastor Joel, nosso querido amigo.
E estar junto é muito mais do que estar um ao lado do outro. Estar junto é nós estarmos fixos no mesmo propósito. Nós estamos aqui com o propósito de adorar a Deus. E vamos começar cantando uma canção que Deus me deu algum tempo atrás, que fala sobre a grandeza do Senhor. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Os céus declaram tua grandeza, tuas mãos, não há outro como tu, não há outro como tu. Maravilhoso, maravilhoso, lugar seguro, onde posso descansar. Incomparável, fonte de vida, não desampara os que te buscam. Maravilhoso, lugar seguro, onde posso descansar. Incomparável, fonte de vida, não desampara os que te buscam. Porque tu és a minha rocha. Porque tu és minha fortaleza. Porque tu és a minha rocha. Porque tu és minha fortaleza. Em ti está o manancial da vida. Aleluia. Os céus declaram tua grandeza, o firmamento as obras, e o firmamento as obras das tuas mãos. Os céus declaram tua grandeza, e o firmamento as obras das tuas mãos. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Maravilhoso, lugar seguro, onde posso descansar. Incomparável, fonte de vida, não desampara os que te buscam. Porque tu és a minha rocha. Porque tu és minha fortaleza. Porque tu és a minha rocha. Porque tu és minha fortaleza. Em ti está o manancial da vida. Manancial da vida. Amém. Deus abençoe. Amém. Muito bom cantar louvores ao nosso Deus. Agora vamos orar, continuando adorando nosso Deus. Pai,
Muito obrigado, Pai, por ser quem Tu és, Pai. Por ser o manancial da nossa vida, Pai. Por ser a fonte da água viva, Pai. Água que se nós bebermos não teremos sede de novo, Pai. Só o Senhor pode matar nossa sede, Pai, e dar sentido para a vida, Pai. Tantos procuram a razão de viver, Pai, e o Senhor é a razão de viver. O Senhor é o alvo, Pai. O motivo da nossa alegria, Pai, do nosso cantar. E nós queremos Te render graças, Pai, durante todo esse culto, Pai, durante nossa vida, Pai. Que a nossa vida, Pai, seja um instrumento de adoração a Ti, Pai. Que todos os dias a gente possa brilhar a Tua luz no mundo, Pai. Que os outros possam ver o Senhor através de nós, Pai. E que através disso nós Te glorifiquemos, Pai. E quão preciosa, Pai, é a hora aqui, Pai, todos juntos adorando o Teu nome, Pai, fazendo o Teu nome grande, Pai. Continua abençoando esse culto, Pai, abençoa o restante desse culto, Pai, que tudo saia de acordo com a Tua vontade, Pai, e que Seu nome seja engrandecido por toda a terra, Pai. Essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que bom, meus irmãos, podemos engrandecer o nome do Senhor. É um privilégio para nós, nesse tempo de quarentena, buscarmos a Deus. Há um hino, meus irmãos, que nós cantamos, eu gosto de cantar esse hino, porque expressa exatamente, meus irmãos, aquele sentimento que nós devemos ter, que é estar na presença do Senhor. Este hino, meus irmãos, ele fala sobre isso. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Esse sim é o conforto, esse sim é a nossa segurança, o nosso porto seguro, é quando nós temos comunhão com Deus, é quando nós temos comunhão com Jesus Cristo, é quando nós temos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo e com a nossa família e a família maior, a família da fé. Cantemos esse hino 128, a irmã Nathalie vai estar me ajudando aqui a cantar este hino. Vamos adorar a Deus. Comunhão
nome do Senhor. O salmo, meus queridos, de número 124, é um salmo, meus irmãos, onde Deus tem cuidado do seu povo no passado, e é o Deus que cuida do seu povo nesse momento de quarentena, nesse momento de isolamento, nesse momento, meus irmãos, de angústia, de tristeza, de dor para muita gente que perdeu seu ente querido, mas Deus está conosco. O salmista nos ensina, meus irmãos, que Deus é o nosso protetor e libertador. O salmo de número 124, diz assim o salmista: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendeu em nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. O Deus, meus irmãos, que intervém. O Deus, meus irmãos, que tem abençoado o povo no passado, é o Deus, meus queridos, que intervém, é o Deus que cuida de nós, é o Deus que nos protege, é o Deus que nos guarda, é o Deus que nos livra, mas também, meus queridos, é o Deus que salva o seu povo. É o momento, meus irmãos, de nós evangelizarmos, é o momento de nós abrirmos o nosso coração na presença do Senhor e reconhecermos, meus irmãos, que nós dependemos dEle. Nós precisamos colocar a nossa vida diante dele. O povo do passado teve a sua experiência e hoje, meus irmãos, em pleno século 21, nós estamos tendo a nossa experiência. O que nós não podemos é deixar a fé, abandonar a fé e perder a esperança. É o contrário, nós temos que aumentar a nossa fé, a nossa esperança e o amor uns para com os outros, e principalmente o amor a Deus. Ah, meus queridos, como é importante nós colocarmos no nosso coração, como é importante nós declararmos as maravilhas de Deus, apesar de todas as circunstâncias, não é? Que nós estamos vivendo com o governo, com a política, com a saúde, com as famílias, com o emprego, com a economia. Mas o texto diz, meus irmãos, que o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Creia nessa promessa, porque é Deus, é a palavra de Deus que está instruindo a nossa vida nessa noite. Nós vamos orar mais uma vez, e aí nós oramos, meus irmãos, nós vamos também continuar exaltando o nome do Senhor nosso Deus com os nossos irmãos Emília e Nathalie. Bendito Deus, eterno Pai, nós adoramos ao Senhor na beleza da Tua santidade. Nós queremos expressar, ó Pai, o nosso louvor. Nós queremos, ó Pai, mesmo nesse tempo de isolamento, ó Deus, erguer a nossa voz e clamar a Ti, cantar louvores ao Teu nome. Pai querido, que o Senhor coloque um novo cântico nos nossos lábios, que nós possamos, ó Pai, bendizer por tudo aquilo que o Senhor Deus é. Nós queremos, ó Pai, exaltar o Teu nome, que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, e tenha misericórdia de nós e nos assiste, ó Deus, a cada dia da nossa vida. Ó Pai eterno, nós adoramos ao Senhor e agradecemos a Ti por todos os feitos do Senhor sobre nós, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, vamos louvar o Senhor juntos, vamos? Você não sabe, mas a tecnologia está evoluindo. E não vai demorar muito para a gente começar a cantar daqui e poder contemplar você aí, você contemplar a gente fazer um grande coral. Então, eu queria convidar você a cantar comigo essa canção que fala sobre a bondade do Senhor e a misericórdia dele, que dura para sempre. Vamos cantar? Senhor, Tu és bom e Tua misericórdia dura para sempre. Vamos lá!
Só as mulheres cantando com a Nathalie, ok? Vai lá! Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Mas tá muito lindo! Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. É o coral que vai cantar no céu. Os homens comigo. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Aleluia, isso aí. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é pra sempre. Todos os povos juntos. Todos os povos se exaltarão de geração em geração. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Te adorarei. Aleluia, aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que é. Por tudo que é. Por tudo que é. Por tudo que és. Por tudo que és. Deus é bom. Que lindo, que lindo, que lindo. Que coral lindo. Tem uma coisa que não vai acabar, vocês sabem, né? Vai acabar a dor, o pranto, vai acabar a saudade daqueles entes queridos que já se foram. Mas a adoração ao Senhor é eterna e nós adoramos a Ele de cada lugar do país, do mundo, do planeta. Você adora da Índia, da África, você adora de São Paulo e nós adoramos aqui de São Caetano, juntos com vocês. Amém? Porque Deus é bom, aleluia. Vamos cantar Santo, Santo é o Senhor? Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso, Digno. digno de toda honra, digno de toda glória, digno de receber hoje o louvor. Santo. Santo, 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 Santo é o Senhor, poderoso, Digno. digno de toda honra, digno de toda glória, digno de receber todo louvor.
Que maravilha, meus irmãos. Parece que nós já estamos no céu. Quando nós cantamos de coração, com temor e tremor diante de Deus, mesmo na sua casa, e nós estamos aqui vibrando, né? Com os nossos irmãos, com os cânticos, com os hinos, tudo é para a glória do Senhor nosso Deus. Eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, capítulo 9. Epístola aos Hebreus, capítulo 9, o verso 23 a 28. Hebreus, capítulo 9, o verso 23 a 28. O sacrifício de Cristo é eficaz para sempre. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifício a eles superiores. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com o sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas, para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Nesse momento, meus irmãos, quando nós observamos o autor de Hebreus, que nos ensina, meus irmãos, de que o sacrifício de Jesus Cristo, ele é feito de uma vez por todas. O que o Antigo Testamento, meus irmãos, fazia, levando, né, o sacrifício, matando o novilho, agora, meus irmãos, Cristo Jesus, que é o nosso Cordeiro Pascal, aquele que deu a vida por nós, aquele que deu a sua vida, que morreu a nossa morte, que deu a sua vida para pagar pelos nossos pecados. Agora, meus queridos, nós temos livre acesso à presença de Deus. Jesus é o grande sumo sacerdote que se compadeceu, que se compadece de nós. Vamos buscar a Deus nesse momento, uma oração de confissão, né? Adorando a Deus também, uma oração de confissão, que você possa colocar a sua vida, o seu coração diante de Deus, pedir perdão pelos seus pecados, não é? Eu quero convidar o nosso irmão Emir, que ele faça essa oração de confissão, nos colocando na presença do Senhor nosso Deus. Oremos com o nosso irmão, feche os seus olhos e coloque a sua vida diante de Deus, confessa a Ele os seus pecados. Ó Pai, nós te louvamos, nós adoramos o teu nome, porque só tu és santo, Senhor. Nós não conhecemos outro Deus além de ti, Senhor. Tu és o Deus, o soberano, aquele que enviou Jesus Cristo para morrer por nós, ó Pai. E diante de ti nós estamos agora reconhecendo que tu és o Senhor, o autor da nossa vida. Tu conheces cada célula do nosso corpo, Senhor. Tu conheces cada fio do nosso cabelo, ó Pai. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Pai, perdoa os nossos pecados, ó Deus. Perdoa, Senhor Jesus, os nossos delitos, os nossos erros e fraquezas. Reconhecemos que tu és o único capaz de nos oferecer a graça. Nós não merecemos a graça, mas o teu amor por nós é infinito, a ponto de enviar Jesus Cristo como presente dado a quem não merece. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de te ter como Deus em nossas vidas, ó Pai. Te peço em favor de cada irmão, de cada irmã,
espalhado por esse país ou por esse mundo, Senhor, por esse planeta, Senhor. Toma a vida de cada um nas tuas mãos. E te agradeço, Senhor, por todas as bênçãos em nome de Jesus. Amém. Tu és fiel, Senhor. É o hino de número 32. É o hino que nós iremos cantar. Eu gostaria que você cantasse aí na sua casa também. O hino de número 32. Pleno perdão tu dás, que segurança. Cada momento me guia, Senhor. E no porvir, ó que doce esperança. Desfrutarei do teu rico favor. Deus é fiel, meus queridos, assim como foi com o povo de Israel no passado, Deus é fiel para conosco. Por isso, meus irmãos, quando nós nos colocamos na presença do Senhor, nós compreendemos que Ele conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque Ele confia em ti.
confiai no Senhor perpetuamente. É isso que a palavra de Deus nos ensina. O Salmo de número 135, o versículo de número 1 até o verso de número 3, o Salmo de número 135, louvores a Deus. É muito importante, meus irmãos, o salmista diz assim, Salmo de número 135, ele começa, meus queridos, dizendo, aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assisti na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, louvai o Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao teu nome, porque é agradável a Deus. Que bom, meus irmãos, que quando nós cantamos a Ele, quando nós cantamos cânticos que exalte o nome dEle, Ele se agrada de nós. Isso faz bem, é agradável aos olhos de Deus. E é agradável, meus irmãos, porque nós somos perdoados, os nossos pecados estão perdoados, e agora nós temos livre acesso à presença de Deus, e você e eu podemos cantar, podemos exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Que nessa noite você continue adorando a Deus, bendizendo o nome dEle, por tudo aquilo que Ele é. Emir e Nathalie. Vou cantar uma canção aqui que fala sobre... Existem momentos na nossa vida que a gente perde a esperança. É normal, o ser humano perde a esperança. Isso faz parte da nossa história, da nossa vida. Mas é nos momentos em que a gente perde a esperança que nós encontramos a esperança, a única e verdadeira, que é Jesus. Se você souber, canta da sua casa comigo. De vez em quando sou levado a me abater, parece que eu vou perecer no mar, nada mais querer, simplesmente ir mais sem saber. Momentos maus, difíceis pra valer, a vida se esvai até se misturar, ou tudo perder valor, nada mais fazer sentido para mim. E ainda bem que em meio às minhas trevas vejo a luz. É nessas horas mais difíceis que sinto Cristo me enxugando o rosto, motivando-me outra vez a seguir em frente, sem olhar para trás. Momentos maus, difíceis pra valer, a vida se esvai até tudo se mistura, ou tudo perder valor, nada mais fazer sentido para mim. Ainda bem que em meio às minhas trevas vejo a luz. É nessas horas mais difíceis que sinto Cristo me enxugando o rosto, motivando-me outra vez a seguir em frente, sem olhar para trás. Depois do temporal, melhor posso sentir que a graça do Senhor é tal. Quem poderá comprar, ou quem poderá medir? Só em Jesus eu posso achar.
Depois dessas canções, eu acho que nós já podemos orar e encerrar por hoje. Se isso não for amor, o céu não é real. Louvado seja Deus, que tudo que está escrito na palavra de Deus é real. O nosso Redentor, Ele vive. Eu quero abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao verso de número 9. Primeiro livro das Sagradas Escrituras, o livro de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao verso de número 9. Gênesis capítulo 12. Deus chama Abrão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Quero falar nessa noite com os irmãos sobre minha família nas mãos de Deus. É verdade, meus queridos, que nesse tempo que nós estamos vivendo, talvez você possa estar pensando: é possível a minha família nas mãos de Deus? Será que é possível, mesmo com a perda de um ente querido, ou mesmo com alguém passando por dificuldade, ou mesmo alguém passando por um problema por causa dessa pandemia, é possível sim ainda crer e confiar que a minha família está nas mãos de Deus? É possível. Nós hoje, meus queridos, no mundo pós-moderno, e o mundo pós-moderno ele é firmado de um tripé, aonde, meus irmãos, é colocado hoje a pluralização, a privatização e a secularização. É interessante porque a pluralização diz que há muitas ideias, muitos valores, muitas crenças, e não existe uma verdade absoluta, tudo é relativo. Então, meus irmãos, pecado é relativo, a Bíblia é relativo, não é totalmente a verdade. As famílias hoje, não precisa ser necessariamente pai e mãe, homem, mulheres, filhos. Há uma ideia, meus queridos, diferente sobre família no século 21. Isso, meus irmãos, por causa dessa pluralização. Mas também existe, meus queridos, a privatização, que diz que as nossas escolhas são soberanas e cada um tem a sua própria verdade. E nesse contexto, meus irmãos, nós percebemos de que as nossas famílias hoje estão um pouco vulneráveis. As nossas famílias hoje, por conta dessa ideia, tanto na escola secular ou tanto nas entidades, meus irmãos, e por onde nós observamos, seja na televisão, seja no nosso dia a dia, nós percebemos, meus queridos, essa privatização da qual cada um tem as suas escolhas, e as suas escolhas é mais importante do que a escolha de Deus. A sua escolha é mais soberana do que o Deus que é soberano sobre todas as coisas. E com isso, meus irmãos, existe hoje
a secularização. A secularização, meus queridos, por sua vez, ela coloca Deus na lateral da vida e o reduz apenas aos recintos sagrados. Então a família está nesse fogo cruzado, caminha nessa estrada juncada de perigos, ouvindo muitas vozes, tendo sua frente então muitas bifurcações morais. E o livro de Gênesis, meus irmãos, nos chama a atenção para uma família muito abençoada, que talvez, meus irmãos, essa seja a única vocação nossa, a família, meus irmãos, como a família de Abraão. A família de Abraão, meus irmãos, que faz parte não da privatização, não da pluralização, não da secularização, mas uma família, meus queridos, que faz parte do projeto de Deus. A família é um projeto de Deus que dá certo, e por conta desse projeto que Deus criou desde a eternidade, lá em Gênesis capítulo 2, Deus criou o homem, criou a mulher e colocou os dois, e agora os dois se tornaram uma só carne. Ali, meus irmãos, começa a família. E quando nós falamos de Gênesis capítulo 12, nós percebemos uma história, nós percebemos uma família abençoada. Abraão, que no início era Abrão e Sarai, formam um dos casais, meus queridos, mais importantes de toda a história bíblica. Eles eram filhos do mesmo pai, Terá, mas de mães diferentes. Talvez por isso, por duas vezes, Abraão diz que ela era sua irmã. Mas acontece, meus irmãos, que isso não é o foco para nós aqui nessa noite. Nós temos que perceber nessa história de Abrão e Sarai a caminhada, meus irmãos, que esses dois tiveram. A caminhada dos dois começa com o casamento em Ur dos caldeus, morando depois em Arã, e de onde Deus os chama para a terra de Canaã. Nós percebemos, meus queridos, que eles agora tiveram uma experiência, meus irmãos, com Deus, uma experiência, meus irmãos, intensa, chegando até mesmo então a uma alteração dos seus nomes. Agora Abrão, que era pai exaltado, passou a ser Abraão, pai da multidão. Isso, meus queridos, faz toda a diferença, porque Deus escolheu esse casal, porque que Deus escolheu essa família, porque que Deus resgatou essa família. Esse casal, meus irmãos, era um casal hospitaleiro, esse casal era um casal de fé, esse casal era um casal solidário, esse casal era consagrado, tinha um compromisso com o Senhor, era um casal que enfrentou, meus queridos, as provações dadas por Deus, um casal que desenvolveu uma vida harmoniosa com a família. E nós percebemos, meus irmãos, da razão do porquê Abrão foi realmente chamado por Deus. E por que Abraão, de fato, meus irmãos, recebeu de Deus essa promessa? Alguém, meus irmãos, chamado por Deus, da terra onde eles estavam vivendo, ali de Ur, uma terra idólatra, uma terra, meus queridos, onde ninguém queria saber das coisas de Deus, todo mundo ali tinha o seu Deus, todo mundo ali tinha a sua maneira de servir, e Deus então lhe chama Abraão para uma nova realidade, Deus chama Abraão para uma nova vida, Deus chama Abraão para uma nova expectativa. E assim, meus queridos, Deus talvez chamou a sua família, chamou você para uma nova vida, para uma nova expectativa, para uma nova realidade. Não agora, meus irmãos, fazendo a sua vontade, mas agora você fazendo a vontade de Deus, o Deus que cuida, o Deus que protege, o Deus que chama, e o Deus que abençoa, e o Deus que cuida. Esse é o Deus, meus irmãos, que intervém na nossa situação, é o Deus que interviu na vida de Abraão, é o Deus que interviu na vida do seu povo, mas é um Deus que intervém nos nossos dias. Sua família, meus irmãos, é o maior patrimônio que você possui. Bens, diplomas, sucesso profissional podem o significado para você, mas não tem a felicidade de sua família. Na verdade, meus queridos, nenhum sucesso compensa o fracasso da sua família. Nós não podemos, meus irmãos, construir a nossa felicidade sobre os escombros da nossa família. Não é prudente, meus queridos, almejarmos voos, não é, solitários. Não é possível, meus irmãos, nós queremos a nossa família, mas você vivendo independente das bênçãos de Deus. Não tem como você querer fazer algo para a sua família se você não coloca Deus em primeiro lugar.
O mundo que nós vivemos hoje, há uma inversão de valores. E essa inversão de valores, meus irmãos, significa muito. E nós estamos perdendo com essa situação. Hoje, meus irmãos, primeiro lugar é entretenimento. Segundo lugar, trabalho. Terceiro lugar, família. E quarto lugar, Deus. Há uma inversão de valores, sendo que na verdade é Deus, a família, o trabalho e o entretenimento. Mas há uma inversão de valores, onde o entretenimento está vindo primeiro, aonde o trabalho está vindo em segundo, aonde a família está vindo em terceiro lugar e Deus em quarto lugar. E isso, meus irmãos, não é bom para a vida do homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, criados, meus queridos, para glorificar o nome de Deus. E é nessa expectativa e é nessa experiência que nós olhamos a vida de Abraão e a vida de Sara. Minha família nas mãos de Deus. E é interessante, meus queridos, porque o texto nos ensina alguns princípios. Quais são os princípios que o texto nos ensina para que a sua família, para que a minha família realmente, meus irmãos, esteja na mão de Deus? E eu quero destacar aqui 5 princípios de uma família que quer estar nas mãos de Deus. E o primeiro princípio, meus queridos, que Deus requer de uma família que quer estar nas tuas mãos é a obediência. Esse é o primeiro princípio de uma família que está nas mãos de Deus: obediência. O capítulo 12, o verso de número 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da sua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. A primeira coisa, meus queridos, que nós com certeza iríamos fazer era um questionamento. Nós hoje questionamos as coisas, as famílias hoje, eu fico imaginando nesse tempo de isolamento, não é? Porque o momento de isolamento, a princípio, parece que é uma coisa muito boa, mas passando 10 dias, 15 dias, você já começa a se estranhar um com o outro, é verdade. E aí você não tem noção do que isso significa. Você tem que ter muita paciência, tem que ter muita calma nesta hora. E eu fico imaginando, meus irmãos, ali, quando Abraão, meus irmãos, que estava na sua terra, que estava com a sua parentela, e Deus chega para Abraão e diz: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, e vai para um lugar que te mostrarei, de ti farei uma grande nação. O primeiro princípio, meus irmãos, é a obediência. Obedecer a Deus, meus irmãos, é melhor do que sacrificar. Obedecer a Deus, meus irmãos, quer se humilhar na presença dEle. Obedecer a Deus, meus irmãos, quer uma intimidade com Deus. Se não houver intimidade, se não houver vida de oração, se não houver, meus irmãos, quebrantamento, você não vai ouvir a voz de Deus. Você e eu precisamos ouvir a voz de Deus. E o primeiro princípio para que a minha família, para que a sua família esteja nas mãos de Deus é obediência. Eu pergunto para você: você tem obedecido a Deus? Será que nós, meus irmãos, nesse tempo de isolamento, nesse tempo de pandemia, temos obedecido a Deus? Deus requer, meus irmãos, de nós obediência. Quando você lê Deuteronômio no capítulo 10, o versículo, meus irmãos, de número 12, ele diz assim: o que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, e andes em todos os seus caminhos, e o ames e o sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma? Eu pergunto para você: o que é que o Senhor requer de ti? O que o Senhor requer de nós? O que o Senhor requer da nossa família? Ele requer, meus irmãos, em primeiro lugar, obediência. Obediência, meus irmãos, deve fazer parte da família cristã. Deve fazer parte, meus irmãos, quando nós somos chamados por Deus. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino de luz. E por Ele ter transportado nós para o reino de luz, nós podemos, meus irmãos, agora ter uma vida de obediência a Deus. Assim, meus irmãos, como Ana, que obedeceu a Deus, assim como Davi obedeceu quando foi chamado por Deus, assim como Moisés obedeceu a Deus quando foi chamado,
chamado como o profeta Isaías, como Maria, mãe de Jesus, quando foi colocada para ela que ela iria ser mãe de Jesus, ela obedeceu. Ela diz o texto lá em Mateus, que ela diz assim: aqui está a serva do Senhor, cumpre-me exaltar o Senhor, cumpre-me fazer a tua vontade. Isso requer de nós obediência. Segundo lugar, meus queridos, o segundo princípio para uma vida familiar, uma família que esteja nas mãos de Deus, em segundo lugar, é fé. Veja bem, meus irmãos, no verso de número 2: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. É interessante, meus irmãos, porque de fato Abraão tinha que ter fé. E essa fé, meus irmãos, é que move, meus irmãos, o nosso coração. É através dessa fé, meus queridos, que nós conseguimos almejar e alcançar os nossos sonhos, porque nós colocamos isso diante do Senhor. O que é fé? O autor de Hebreus, no capítulo 11, diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vê. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. É fé. Você tem que ter fé, eu tenho que ter fé. Abraão, meus irmãos, teve que ter fé. Imaginemos, meus irmãos, Abraão ter que sair da sua parentela simplesmente porque ouviu a voz de Deus, e Deus falou com ele: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei, se tu uma bênção. É essa fé, meus irmãos, que nós precisamos almejar. Mesmo em tempo de quarentena, mesmo em tempo de isolamento, nós precisamos ter a fé de Abraão. Uma fé, meus irmãos, onde Deus está falando ao nosso coração: fique em casa, não é verdade? Talvez, meus irmãos, muitas pessoas não acreditam nisso, mas é real. Nós precisamos hoje ouvir a voz, meus irmãos, dos governantes, quando está dizendo: fique em casa. E nós então saímos, vamos para tudo quanto é lugar, e nós muitas vezes achamos: isso não vai acontecer comigo. Tantas pessoas que já perderam a vida por conta disso. Mas Abraão, meus irmãos, não era questão de perder a vida somente. Abraão, meus irmãos, estava deixando tudo para trás, porque servir a Deus requer renúncia, servir a Deus requer obediência, servir a Deus requer fé. Nós agora, meus irmãos, saímos do mundo e estamos agora, meus irmãos, neste mundo, não fazendo a nossa vontade, mas fazendo a vontade do Pai. Porque a fé, meus irmãos, ela gera em nós obediência, a fé gera em nós atitude, a fé gera em nós poder, a fé gera em nós, meus irmãos, esperança. E é nessa esperança e nessa expectativa é que nós vivemos na vontade de Deus. Será que você pode dizer isto? Será que você pode afirmar isto? A minha família nas mãos de Deus requer, meus irmãos, alguns princípios. O primeiro princípio é obediência. O segundo princípio é fé. Em terceiro lugar, meus irmãos, se há algo que nós precisamos muito hoje, e com certeza aconteceu com Abraão, que é o terceiro princípio, é a coragem. O versículo de número 3 e 4 diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Que coragem, meus irmãos, de Abrão. Que coragem Abraão teve, quando Abraão, meus irmãos, teve que sair, quando Abraão teve que partir da onde ele morava, porque ele recebeu, meus irmãos, uma ordem do Senhor. E é interessante que eu fico imaginando Abraão chegando para Sara e fala: Sara, vamos arrumar as nossas coisas, que nós vamos fazer uma jornada, nós vamos fazer uma caminhada, nós vamos sair da nossa cidade e ir para uma outra região. Segundo os estudiosos, da onde Abraão saiu, dali
da cidade de Ur até ali a cidade de Canaã, foram mais de 1.200 quilômetros. Eu fico imaginando, meus irmãos, uma viagem a cavalo, levando tudo com ele. Ele levou o seu gado, ele levou sua riqueza, ele levou os seus homens, levou com ele Ló, levou tudo. Abraão, na verdade, era um homem, meus irmãos, riquíssimo, e por ser um homem rico, era um homem, meus irmãos, também ao mesmo tempo simples. Um homem, meus irmãos, que não questionou o chamado de Deus. Um homem, meus irmãos, que não se intimidou em deixar tudo para trás, mas para iniciar com Deus, para iniciar na presença de Deus. Para isso é necessário obediência, para isso é necessário fé, para isso é necessário, meus queridos, coragem. Você teria coragem de deixar tudo? Será que nós teríamos a mesma coragem de Abraão de deixar tudo? As pessoas querem viver vida tranquila, mas não querem deixar o seu conforto. As pessoas hoje estão passando necessidade, mas as pessoas, meus irmãos, não querem se comprometer, porque não querem de fato, meus irmãos, fazer como Abraão. A coragem que Abraão teve de ser uma bênção, de ser, meus irmãos, uma pessoa usada por Deus, de ser um instrumento nas mãos de Deus, mesmo, meus irmãos, agora deixando a sua família, mesmo deixando a sua parentela. Você e eu, a minha família, a sua família, a nossa família, precisa ter esses princípios que norteiam a nossa trajetória de vida cristã: obediência, fé, coragem. Em quarto lugar, meus queridos, a minha família nas mãos de Deus requer o quarto princípio, e o quarto princípio, meus queridos, nos ensina algo maravilhoso, porque exige de nós sacrifícios. Veja, meus irmãos, o versículo de número 5 e o versículo de número 6, quando a palavra de Deus diz assim: levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam nessa terra. Abraão, meus irmãos, teve que sacrificar toda a sua riqueza, toda a sua família, todos os seus bens. Por isso, meus queridos, hoje nós temos uma lição que nós podemos aprender. Será que nós estamos dispostos a sacrificar a nossa família por algo melhor? Será que nós estamos dispostos a deixar o nosso conforto? Será que nós estamos dispostos a ajudar o nosso próximo, estendendo a nossa mão? Porque foi isso que Abraão fez. Diz o texto, meus irmãos, que Abraão, ele trouxe o seu sobrinho, diz aqui, levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão. Não sabemos, meus irmãos, por qual motivo ou qual a razão, não é, do porquê que Abraão resolveu trazer Ló. Ló, meus irmãos, trouxe problemas seríssimos para Abraão, seu tio. Então, meus irmãos, você percebe que houve um sacrifício da parte, então, de Abraão, quando ele trouxe seu sobrinho Ló. Mas também, meus irmãos, nessa perspectiva de morar, meus irmãos, numa outra região, aonde ali o texto diz que quem habitava ali, meus irmãos, o povo, meus irmãos, cananeus, que habitava nessa terra. Meus irmãos, se tem uma coisa que nós precisamos fazer hoje, e nós vamos precisar fazer, é sacrifício. E esse sacrifício, meus irmãos, requer, nós temos um princípio da fé cristã. Como Atos, meus irmãos, no capítulo 2, do versículo 42 em diante, de que eles perseveravam na doutrina da fé, na comunhão, nas orações, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais aconteciam, porque eles tinham tudo em comum. Diariamente, meus queridos, eles vendiam a sua propriedade, diariamente eles se apresentavam diante de Deus, diariamente eles tinham tudo, e era tudo em comum. Isso, meus irmãos, fez com que Abraão também fizesse desta forma, porque trazer toda a sua riqueza, trazer o seu sobrinho Ló, trazer os homens, os pastores, tanto de Ló como os pastores de Abraão, para caminharem juntos, não é?
eu imagino quantas pessoas, não imagino quantas pessoas saíram dali da terra de Ur dos Caldeus com Abraão, mas não foi poucas pessoas, teve que tomar conta de tudo isso. Ao ponto, meus irmãos, que o texto mais à frente vai dizer, nos capítulos mais à frente, que os pastores de Ló brigaram com os pastores de Abraão, e aí então, meus irmãos, surgiu uma divisão, onde Abraão ficou com uma terra seca, árida, e Ló, seu sobrinho, ficou com a campina, onde tinha tudo de bom, onde tinha água fresca, onde tinha tudo a família. Esse é o princípio, meus irmãos, de uma família que está nas mãos de Deus. Mas em quinto lugar, meus irmãos, em último lugar, nós percebemos, meus irmãos, que a família de Abraão era uma família abençoada. E essa família, meus irmãos, era tão abençoada que diz o texto, meus queridos, que o último princípio para a vida de Abraão, da família que está nas mãos de Deus, era a devoção a Deus. E eu acho isso muito interessante, porque Abraão não perdeu, meus queridos, a fé, Abraão não perdeu a coragem, Abraão foi obediente, Abraão manteve o sacrifício quando foi necessário, mas Abraão fazia uma coisa diariamente, era uma devoção a Deus. Ele erguia um altar à presença do Senhor. Veja o versículo 7 e o versículo 8. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Eu acho, meus queridos, esse último princípio algo extraordinário, porque é necessário, meus queridos, que você e eu e a nossa família levantemos um altar ao Senhor. Não é um altar, uma casinha, mas o seu coração na presença do Senhor. Não é, meus irmãos, o que muitas pessoas fazem aí fora, pessoas ímpias que levantam, né, um altar, acende uma vela, põe uma cruz com Jesus Cristo, põe uma santa, põe alguma coisa nesse sentido. Não. É você colocar o seu coração na presença do Senhor, é você estar tendo uma vida com Deus, uma intimidade com Deus, uma caminhada com Deus, uma jornada de vida cristã, que você possa levantar esse altar aí na sua casa, nesse tempo de isolamento, que você possa quebrantar-se diante de Deus, que você possa ter um coração norteado pela palavra de Deus, se humilhando na presença dele. Talvez, como fazer, meus irmãos, no texto lá de Esdras, no capítulo 8, no versículo de número 21, quando na verdade, meus irmãos, Esdras está pedindo jornada feliz. E é interessante porque ele não pede uma jornada feliz por qualquer razão. O capítulo 8 do livro de Esdras, o versículo 21 diz assim: que então apregoei ali um jejum junto ao rio Avá, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos, para tudo que era nosso, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, porém, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Talvez, meus irmãos, essa seja a grande questão para nós nesse tempo que nós estamos vivendo. Será que nós paramos para pedir jornada feliz para nós, para os nossos filhos? Ou será, meus queridos, que nós estamos levando isso como deixa a vida me levar, vida leva eu? Meus irmãos, se tem uma coisa que nós precisamos compreender, é que nós precisamos ter uma vida de devoção a Deus. Que você não deixe de buscar a Deus, que você erga um altar na sua casa,
de louvores a Deus, de culto doméstico, de reflexão da palavra de Deus. Esse mês de maio é o mês da família e nós começamos hoje pela manhã já falando sobre família no Salmo 128, Deuteronômio capítulo 6, mostrando, meus irmãos, a importância da família. A sua família e a minha família é bênção do Senhor. Nenhum fracasso compensa o sucesso da nossa família. Que você creia na palavra de Deus, que você busque a Deus, que você possa ter temor e tremor diante de Deus, mesmo nesse tempo de isolamento, mesmo na sua casa, que você possa buscar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, porque é isto que o Senhor requer de nós, é isso que o Senhor requer de mim, é isso que o Senhor requer de você, é isso que o Senhor requer de nós. A minha família é um projeto de Deus que dá certo. Feche os seus olhos e nós vamos ouvir mais uma canção de louvor ao nosso Deus. Que você possa ouvir esta música, que ela possa também fluir no seu coração. A minha família, as nossas famílias, está nas mãos de Deus. Creia nessa promessa. Feche os seus olhos. E toda profecia, os dons, as línguas e tudo mais que existir. Porém, como aquele que foi, hoje é e para sempre há de ser. O amor é a essência de Deus e para sempre também vai viver. Bondoso e sem rancor, fiel e consciente, humilde e sofredor, espera tão somente, justo e verdadeiro, tudo suporta e tudo crê. Tão puro e perfeito é o amor, não busca interesse ou favor. Mistério, expressão, vida e luz do Senhor.
Chegamos mais no final do nosso culto e nós queremos agradecer de coração. Quero agradecer aos nossos irmãos Emir e Nathalie por ter aceito o convite, são nossos amigos. Que Deus abençoe você da Igreja Presbiteriana de Vila Gerte, que neste momento também pôde cantar louvores, ouvir a palavra de Deus. Você que também tem nos acompanhado aí pela live, que não é membro da nossa igreja, que Deus abençoe muito a sua vida. Abençoe a vida do Amorim, do Andrews, que está aqui conosco, abençoando, nos ajudando e nos auxiliando aqui, tá bom? Nós vamos orar, receber a bênção e que até quarta-feira, com a graça de Deus. Estou com um novo projeto, vai chamar Eu Creio, tá bom? Terça-feira às 18 horas, vai ser colocado no Facebook, talvez no YouTube também, 5 minutos, Eu Creio, tá bom? Você pode estar aguardando aí e compartilhar essa mensagem para terça-feira às 18 horas e quarta-feira o nosso estudo bíblico, em série Jonas. Vai ser o 3º capítulo do livro de Jonas na próxima quarta-feira. Oremos. Bondoso Deus, eterno Pai, louvamos o Teu nome, ó Deus, nessa noite. E expressamos, ó Pai, a nossa gratidão a Ti por todos os feitos, ó Pai, do Senhor sobre nós. Que a Tua mão, ó Pai, esteja sobre o Teu povo nessa noite, abençoando, ó Pai, a nossa semana. Que a nossa semana seja uma semana de vitória, que a nossa semana seja uma semana de esperança, de fé, e de nós colocarmos, ó Pai, o altar diante do Senhor. Que nós possamos, ó Pai, acertar a nossa caminhada com o Senhor. Que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos dê, ó Pai, sabedoria e graça para agirmos, ó Pai, no momento tão difícil. Oramos, ó Deus, pelo presidente, ó Pai, do nosso país. Oramos, ó Deus, pelos governadores, pelos prefeitos. Também oramos, ó Deus, pelos vereadores que têm se empenhado, ó Deus, para o Covid-19. Mas oramos também por aqueles que estão na frente, ó Pai, na linha de frente, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, ó Pai, de enfermagem, todos eles, ó Pai, que está à frente, ó Deus, que tem ido para os hospitais, muitos deles morando agora nos hospitais para salvar a vida. Pai querido, que a vida física, ó Pai, nós sabemos que o Senhor está no controle, mas que haja, ó Pai, salvação da vida eterna. É isso que nós rogamos a Ti. Muitos deles conhecem a Tua palavra, que possam ter experiência, ó Deus, para contar, de saber, ó Deus, que as pessoas entregaram a vida momentos antes da partida. Pai querido, porque o pior que o Covid é morrer e ir para o inferno, mas a salvação que está em Cristo Jesus também possa ser alcançada, possa ser proclamada, que o Evangelho possa chegar até essas pessoas. Em nome de Jesus, oramos pelos pastores do Brasil, oramos pelos missionários, oramos pelas famílias, que Deus supra, ó Pai, a necessidade de cada um deles, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre nós, sobre todo o povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.